do Senhor, povo de Deus, pastor Zé Carvalho, passando aqui, trazer uma palavra do coração de Deus à sua vida. Nosso texto de hoje está em 1ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus: ninguém despreze, ou seja, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita nestas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perseverando nestas coisas, porque fazendo isto salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Bem-vindo ao canal Fatias de Pão do Céu, deixando aqui mais uma palavra do coração de Deus para a sua vida. E eu quero meditar com você hoje sobre esse tema tão importante, continuar falando sobre o desafio do pastor na pós-modernidade. É interessante, meus irmãos, notarmos isso. Já começamos a falar sobre isso, vamos aprofundar este assunto, porque é importante. Os desafios da liderança cristã na pós-modernidade são desafios gigantes e nós precisamos estar atentos a estes desafios. A palavra pós-modernidade indica um período de tempo que veio a partir da Segunda Guerra Mundial. A modernidade começou lá do século XVI até o século XX, até principalmente 1760, que foi a Revolução Industrial. Aí muitos estudiosos dividem a partir daí a pós-modernidade, que entrou em cena a partir de 1945. Quais as características desse tempo, quais as mudanças que esse tempo trouxe. Então nós podemos ver isso, a valorização do avanço tecnológico, na pós-modernidade, no avanço científico também, o individualismo, a valorização da razão, o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, sendo a medida de todas as coisas. Já falamos sobre isso em vídeos passados, temos aí vários vídeos, um sobre o hedonismo, outro sobre o individualismo e tantos o antropocentrismo. Você pode aí clicar no canal e procurar os vídeos que estão falando especificamente desse tempo. Mas nós vivemos esse tempo de mudança e desafios. Esse tempo parece muito com os tempos dos juízes, conforme diz Juízes 21, 25, que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos, desprezando os governos e as leis. A sociedade moderna também tem tentado construir o seu próprio caminho e não se importando nem com as leis de Deus e nem com as leis dos homens. A pós-modernidade, chamada de sociedade líquida, porque não há valores permanentes, tudo é descartável, não há também nenhum tipo de compromisso em obediência à palavra de Deus. A ideia da pós-modernidade é desconstruir tudo que foi construído ao longo dos anos. Então, diante de tudo isso, todo cristão tem muitos desafios inerentes a esse tempo e nós precisamos fazer a leitura correta disso para poder nos posicionar. Todo cristão tem esse desafio. Por exemplo, ler diariamente a Bíblia, entender, praticar seus ensinos, orar diariamente, manter íntima comunhão com Deus, são desafios constantes de todo o tempo, Mas também temos que nos alertar para vivermos numa sociedade na contramão da cultura, muitas vezes perseguido, desprezado, e até alienado de certos grupos, afastados e bloqueados de certas amizades. Curiosamente, alguns cristãos da pós-modernidade têm vivido esse evangelho de água com açúcar, onde o maior desafio para ele é ir na igreja uma vez na semana, aos domingos, aguentar 1h30 de culto sem acessar a rede social. Tem cristão que o desafio dele é simples, é ser fiel ao Senhor, amar o irmão, respeitar a sua liderança. Muitos cristãos, eles têm a dificuldade até de vestir de forma modesta. São desafios tão básicos. Só que assim, a fé cristã sempre foi marcada por desafios. No tempo de Hebreus, capítulo 11, versículo 35, o escritor aos Hebreus, ele mostrou aí os desafios do seu tempo. Ele diz assim, muitos foram cortados, foram torturados e não aceitaram resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova, por escárnio, por açoites. Sim, até alguns prisões e algemas, foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno.
e viveram pelo mundo errante, mas eles não negaram ao Senhor, porque eles tinham uma esperança maior, que era morar no céu, viver a eternidade com Deus. Porém, esses desafios, meus irmãos, eu quero focar aqui o desafio da liderança. Qual é o maior desafio da liderança na pós-modernidade? Qual é o desafio pastoral? Eu já falei que o mundo traz muitos desafios, né? Mas para o cristão tem muitos desafios, mas para o pastor, para o líder, a coisa é bem mais difícil, é bem mais diferente, e nós precisamos estar atentos para isso. Eu vou falar sobre alguns desafios aqui. O desafio do líder é muito mais do que uma tarefa de manutenção nessa pós-modernidade. Ela é uma tarefa de conquista, de preservação. Nós precisamos ser proativos e lidar com a prevenção de catástrofes, evitar retrocessos e o encolhimento da fé, do avanço do evangelho nesse tempo de pós-modernidade, uma vez que a proposta da pós-modernidade é desconstruir tudo que foi construído pelos grandes homens de Deus, ao longo da história, né? Então eu vou falar aqui sobre alguns desafios que o pastor enfrenta à luz desse texto que eu li. Eu vou deixar aqui com você esse desafio, e eu vou falar aqui ao longo desses 5 vídeos, aqui eu vou falar sobre vários desafios. Eu coloquei aqui, só para fins didáticos, a palavra pastor, feito um acróstico, com os 5 desafios. Na letra P, o desafio é palavra e procedimento. Na letra A, o desafio é amar. Na letra C, é santificação, manter a vida santa. Na letra T, eu vou falar sobre o desafio da teologia pura que precisamos manter. E na letra O, organização eclesiástica. Na letra R, reverência ao trabalho sagrado. Eu quero hoje falar somente na primeira letra, vou continuar os vídeos com os outros desafios. O desafio de hoje é palavra e procedimento. Olha o que o texto diz: torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento, versículo 12. E eu quero que você preste atenção, meu querido amigo e irmão, porque Deus tem uma palavra ao teu coração aqui. Então fica aqui comigo nesse vídeo e você vai aprender muito mais sobre o desafio pastoral. Então, o primeiro foco do apóstolo Paulo, quando ele usa aqui o termo torna-te exemplo dos fiéis na palavra, é interessante que quando ele fala isso aqui, ele não está falando do próprio ensino da Bíblia, mas na conduta pessoal do ministro, que tange no que falar de forma específica, tanto na vida cotidiana como nas suas pregações. Porém, as conversações pessoais é que Paulo está focando aqui. Suas palavras devem ter compromisso com a verdade, com a honradez, mesmo em tempos de tantas depravações. Mas o cristão, principalmente o líder, ele precisa ter palavras temperadas com sal, com honestidade, com amor. Ao mesmo tempo em que essas palavras precisam ser edificantes, sábias, sensatas, equilibradas, sem maledicência, em qualquer parte, no público ou no particular. O obreiro, ele deve ter palavras que edificam, palavras de verdade, palavras que dão graça aos que o ouvem. E aí, querido obreiro, como você está? Como está seu procedimento? Como estão suas palavras? Elas edificam aqueles que ouvem? Ou você entende mais de piada do que da palavra de Deus? O crente cheio do Espírito Santo, ele sempre tem uma palavra de Deus. Quando ele fala, ele é como um tanque cheio. Quando ele fala, ele sempre coloca para fora a palavra de Deus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, encha sua mente com a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus transbordar no teu coração, porque quando você falar, vai sair a palavra, e a palavra edifica, a palavra renova, a palavra abençoa, a palavra inspira, a palavra guia, a palavra transforma. A palavra tem o poder para abençoar teu ministério e aqueles que estão ao teu redor. Mas você precisa dar tempo para a palavra, amar a palavra, ler e obedecer a palavra. Não é o quanto você entende da palavra, mas o quanto você obedece, quanto você ama, enquanto você de fato faz na sua vida prática. Então, é interessante também que Paulo usa um outro termo, que é o termo procedimento, no grego anástrofe, que dá a ideia de proceder, de conduta, como deve ser o caráter do indivíduo. Então, é interessante que nessa comunidade pós-moderna, nós temos cada vez menos líderes que possam ser imitados, que possam ter um procedimento
digno de ser imitado. Mas uma das grandes perguntas que os liderados fazem é: o meu líder é digno de confiança? Ele pode ser imitado? Se eu imitá-lo, eu terei de fato um modelo ideal? Então essa é a pergunta que nós também precisamos voltar para nós mesmos. Como líder, nós podemos ser imitados? Como é o nosso procedimento? De fato, a nossa essência, se as pessoas imitarem, elas não terão prejuízo na sua conduta, no seu caráter? Não, será que nós não teremos um desvio de caráter ao ser um modelo para o nosso público? Será que nós não somos aqueles líderes que têm um procedimento vergonhoso, né? Está em crise a liderança no Brasil, principalmente para pastores líderes. Precisamos estar como modelo, precisamos estar como um exemplo para esta geração. E é interessante que nosso procedimento vai se misturar com a nossa voz. A voz do pastor precisa ser ouvida, mas para que a voz do pastor seja ouvida, é preciso ele ter um procedimento altamente coerente. O líder, ele precisa ter uma palavra do céu. A palavra de Deus diz que Jesus guiava o rebanho pela sua voz. João 10,14 diz o Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, Jesus nos guia pela sua voz. Nesse tempo de pós-modernidade, existem muitas vozes na igreja que estão gerando uma certa cacofonia. Às vezes você está falando, mas outras vozes já falaram ao seu público, ao seu rebanho. Então você precisa ter uma autoridade. Essa autoridade, ela precisa estar baseada na sua conduta, além da sua palavra ser edificante, ser relevante, ser aplicável, ser interessante. Ela precisa estar baseada na sua conduta, né? Um dos problemas que a pós-modernidade traz é essa falta de percepção que muitos cristãos têm do valor da experiência com a verdade. Hoje nós temos as redes sociais, muitos vídeos, muitas coisas que muitas vezes as pessoas consomem sem averiguar. Então a distorção, né? As pregações de vídeos, em áudios e livretos e tantas coisas, que tudo isso, né? Essa dependência virtual para se alimentar, as ovelhas às vezes desprezam o alimento do pastor. Mas o pastor precisa ter uma certa autoridade, e essa autoridade vem do amor que ele tem à palavra, do amor que ele tem a Jesus, da devoção que ele dedica ao Senhor e também da sua vivência nas Escrituras. Então, se ele vive a palavra de Deus, se ele ama a palavra de Deus, se ele é um homem dedicado ao Senhor, então ele vai falar a palavra de autoridade. Esta palavra, ela terá grande efeito na vida dos seus ouvintes. Então, eu quero te encorajar, querido pastor, seja um exemplo dos fiéis na palavra e no procedimento, porque o inimigo não teme o quanto você sabe a palavra de cabeça, mas o quanto você obedece ela e quanto você fala ela. Eu vou terminar orando por você para que Deus abençoe a sua palavra no seu coração. Como diz a Bíblia sobre Samuel, ali naquela cidade há um homem, e a palavra de Deus é verdade na sua boca. Que a palavra de Deus seja verdade na sua boca, porque você obedece a sua palavra, ama a palavra e vive para glorificar a palavra. Então o desafio do pastor na pós-modernidade, na letra P, é palavra e procedimento. Guarde isso no seu coração. Deus abençoe você. Siga aí nosso canal Fatias de Pão do Céu, compartilhe conteúdo e interaja conosco. Também, se você quiser escolher um outro tema para a próxima série de mensagem, vai deixando as sugestões aí embaixo. Deus abençoe a todos. Um forte abraço com os dois braços, pastor Zé Carvalho.